Programa Evidence. Oferecimento. Bose Embalagens. Tudo para sua festa você encontra aqui. Lojas no centro e em São Silvano. Ricardo Valori, corretor de imóveis. Um nome com credibilidade e confiança na área imobiliária. Olá, seja bem-vindo. Nosso programa Evidência está no ar. Nesta quarta-feira, 24 de julho, você vai conferir junto comigo mais uma edição da Feira de Geografia e História da Faculdade Castelo Branco, com direito a lançamento de livro. Também vai conferir mais um quadro Saber, Sabor e Saúde com Iessa Comério, cuidando da sua saúde. E terá a oportunidade de rever uma visita que fizemos ao restaurante Praia do Minotauro, em Linhares. A edição está caprichada, foi preparada especialmente para você, então fique à vontade. Que bom ter você do outro lado, que bom poder contar com a sua companhia. Seja bem-vindo, como eu já disse, e continue à vontade. Nosso programa Evidência de hoje já começa falando de saúde. E Iessa Comério preparou mais novidades pra gente. Vamos cuidar, vamos ficar mais sábios, vamos sentir o sabor das frutas, dos alimentos, vamos cuidar da nossa saúde. É o nosso quadro Saber, Sabor e Saúde. De volta a Saber, Sabor e Saúde, que está respondendo à pergunta da Roberta Marino, que é como manter o peso. Na semana passada, nós começamos a responder falando sobre as regras de ouro de ser magro no sentido assim, de ter um peso saudável. Porque às vezes as pessoas acham que tem que ter uma dieta rígida, muita disciplina. Só que assim, tem certos comportamentos que podem ser praticados, às vezes é um pouquinho de falta de capricho, e que está tudo bem. Dessa forma, todo mundo pode sim manter um peso mais saudável. Inclusive, nós já falamos 5 deles, que são a base mesmo, e a pergunta é, como é que foi essa semana? Vocês praticaram? Porque eles não são difíceis, eles são até fáceis de se fazer, só que você tem que colocar aquela intenção, vou fazer. E hoje nós vamos falar outros 5 para fechar. Aí sim, aí não tem como não dar certo. E esses outros 5 são até mais tranquilos do que os outros primeiros. O primeiro deles, para começar, é o seguinte. Tem pesquisas que mostram que aquelas pessoas que logo após a refeição escovam os dentes, tem sim mais chances de manter o peso. Isso, gente, é por diversos motivos. Mas um bem prático mesmo é o seguinte. Quando você escova os dentes e neutraliza o sabor daquilo que você acabou de comer, você simplesmente corta a vontade de continuar comendo e beliscando. E outra, se você mesmo assim tentar beliscar alguma coisinha depois, vai ficar um gosto desagradável, não vai ficar tão gostoso. Então é como se você colaborasse com o seu corpo para fechar. Acabou aquele ciclo, já acabei de comer, escovei os dentes, agora só na próxima refeição. E nesse intervalo, a água. Então, olha só como é simples. Esse detalhe todo mundo pode fazer. Está final de semana, aquele churrasco que come o dia inteiro e não está conseguindo parar? Experimente isso, que com certeza vai dar certo. Uma outra regra é a seguinte, é ter um cardápio. Não necessariamente um cardápio rígido. Segunda só pode ser frango, terça tem que ser tal coisa, e que ele não é flexível. Pelo contrário, é cardápio no sentido de você ter um planejamento alimentar. As pessoas magras, elas têm uma noção do que já vão comer no final do dia ou que não vão comer. Dessa forma, elas conseguem realmente reduzir ou aumentar um pouco a quantidade. Por exemplo, eu já sei que hoje eu vou na igreja à noite, então eu só vou comer depois da missa. Vai ser mais tarde, então realmente eu posso comer alguma coisa nesse intervalo antes de ir, e para isso eu já levo para o meu trabalho. Esse tipo de cardápio, esse tipo assim, de organização mínima colabora para que você não fique longos intervalos sem comer e chegue lá com muita fome e sim, consiga manter esse peso mais saudável. Simples, não é? 8ª regra é a seguinte, evite alimentos salgados demais ou doces demais. Esses dois extremos acabam exigindo mais do seu corpo para digerir e mais água também. As pessoas que já não fazem aquela primeira regrinha de beber água, após comer alguma coisa muito doce ou muito salgado, sentem a vontade de comer a coisa do paladar oposto.
Exemplo, comeu alguma coisa no almoço muito salgada? Vai ter vontade de comer uma coisa bem doce depois, aposto com vocês. Ou o contrário, é como se fosse uma sensação de tentar neutralizar o paladar. Então, se você já evita, você já fica mais tranquilo nesse sentido. E outra, esses dois extremos, muito doce ou muito sal, por exigir mais do corpo para a metabolização, ele acaba retendo líquidos. Então, isso pode acabar atrapalhando você manter um peso saudável, porque a pessoa, quando ela se sente muito inchada, ela se sente assim, mais gordinha, e dá vontade de comer mais. Aí começa aquele ciclo ruim. Aí começa a comer um pouquinho a mais, daqui a pouco aquilo que era somente inchaço, sim, pode se transformar em gordura depois de tantos excessos. A 9ª dica é a seguinte: sempre ter lanchinhos rápidos na bolsa, para você não passar aperto. Foi no médico, demorou mais do que devia? Foi para uma viagem, tinha passeata na estrada e ficou sem comida? Coisas simples de deixar na bolsa, as pessoas que conseguem manter esse peso, sim, elas têm. Porque dessa forma elas contam com os imprevistos, não ficam à mercê de qualquer urgência. E para fechar essas 10 regras de ouro, eu não pude deixar de fora o exercício, é claro, né, gente? Exercício e alongamento, muito importante. Qual? Quantas vezes? Em que horário? Aí cada um é cada um. As pessoas têm rotinas diferentes, preferências, hábitos. O importante é fazer, viu? E olha, quem quer faz, quem não quer arruma desculpa. Porque, na verdade, não tem que ser uma academia. Poderia ser uma caminhada, poderia ser uma tarde de lazer com os filhos, andar de bicicleta, qualquer coisa. E esse alongamento, ele também é muito bem-vindo antes, porque se a pessoa está parada e, de repente, quer virar um atleta, ela pode se machucar. Principalmente se ela começar com peso acima do que ela já deveria estar anteriormente. E nisso, a natureza é muito sábia. Você pode reparar todos os animais, cachorro, gato, galinha, eles têm sim alguns princípios que eu estou falando, sim. Se você for reparar os animais, eles sentem essa sede. Eles não são de comer muito, mas comem várias vezes ao longo do dia. Os animais têm postura. Todas as vezes que ele acorda, observe um animal. Eles alongam antes de ir fazer aquilo que eles deveriam fazer. E quando nós somos pequenininhos, os bebês também são assim. Um bebê, quando ele acorda, ele alonga, ele se espicha, para depois ele acordar de verdade. À medida que nós vamos crescer, nós vamos perdendo algumas coisas dessas essências. E essas regras aqui foi aquilo que eu falei. Isso é fora uma dieta, mas são comportamentos que, se introduzidos, sim, você vai conseguir manter melhor esse peso e de forma mais saudável. Então, Roberta, muito obrigada pela sua participação. Sua pergunta foi muito pertinente, rendeu bastante assunto. Eu tenho certeza que não só esclareceu sua dúvida, como também de várias outras pessoas que nos assistem e também acompanham. E você que está aí assistindo, pode também mandar a sua dúvida aqui, que eu vou ter o maior prazer do mundo de poder responder e esclarecer essa dúvida. Então, você pode fazer isso pelo Facebook, por e-mail, pelo site, de qualquer forma. A sua pergunta chegando aqui, nós vamos bolar um assunto, responder, e aí sim está atendendo aquela demanda que vocês que estão assistindo têm realmente sobre essas curiosidades, essas dúvidas. Contem comigo, estou aqui sempre aberta a passar mais conteúdo, mais informação, e eu aguardo vocês na semana que vem aqui, em mais um Saber, Sabor e Saúde. Eu sou Iessa Comério e eu aguardo vocês. Até lá! E essa Comério, um beijo para você, muito obrigada pela participação e até a próxima semana. E já que nós estávamos falando de saúde, que tal desejar muita saúde aos aniversariantes? Pois é, então feliz aniversário, saúde de montão, muitas bênçãos, muita paz, muita luz. Primeiro para quem comemorou nesta segunda-feira. No dia 22 de julho foi o dia da Lene Jurizato Kepe, pessoa super querida que eu tenho um grande carinho. Então um beijo para você, Lene. Também dia do Renilson Santana. Já na terça-feira, dia 23, quem estava festejando é a querida Luciana Mello e também o querido Paulo Galvão. Um beijo para vocês, feliz aniversário. Nesta quarta-feira, dia 24, é o dia do José Eduardo Cogo, inclusive é o coordenador de curso de Direitos da Faculdade Castelo Branco. Então, um beijo para você, Eduardo. Feliz aniversário, muita saúde, muitas bênçãos. Também é dia da Lady Lilian Zonta, da Patrícia Gonçalves e da Brenda Los Nipes. Então, a vocês, parabéns, feliz aniversário, muitos anos de vida, muita saúde. Que Deus abençoe mesmo ricamente a vida de cada um de vocês.
Agora o nosso programa Evidência terá seu primeiro intervalo. Já eu volto. Como eu já disse, o programa está recheado de matérias e momentos especiais. Então não troque de canal. Ricardo Valori, corretor de imóveis. Desde 1985, fornecendo serviço de excelência a seus clientes. Avaliação imobiliária, administração, locação e venda de imóveis nas áreas residencial, comercial, industrial e loteamentos. As melhores oportunidades para realizar o seu sonho da casa própria. Informe-se ricardovalori.com.br ou Rua Moacir Avidos 98, Centro de Colatina. Ricardo Valori, um nome com credibilidade e confiança na área imobiliária. Cada detalhe pensado. Tudo com um toque especial. Ambiente moderno e aconchegante. Todo o requinte que você merece. Vestidos do clássico ao contemporâneo, com confecção própria e marcas exclusivas. Na importância do momento, é preciso contar com quem entende do assunto. Alique Brunetti Noivas, para realizar seu sonho. Tony Publicidades e Propaganda é referência em comunicação visual há 35 anos. Por quê? Porque trabalha com qualidade e seriedade, com uma variedade de produtos, placas, banner, outdoor, impressão digital. Tudo o que você precisa em comunicação visual. Atendimento personalizado. Faça-nos uma visita. Tony Publicidades e Propagandas. Qualidade ao pé da letra. 3722-3237.